A gente conversa a partir de agora, aqui em Conjuntura, com o empresário Pedro Robério Melo Nogueira. Ele que é presidente do Sindicato dos Produtores do Açúcar e Álcool aqui do estado de Alagoas. Presidente, obrigado aqui mais uma vez pela sua presença. Eu gostaria de saber inicialmente qual a expectativa do setor com relação a essa próxima safra 2019 e 2020, safra que se inicia em meados de agosto, início de setembro. Bom dia, Flávio. Bom dia, assinantes. Agradeço voltar aqui para falar da conjuntura do setor sucroenergético de Alagoas. Na última vez que eu estive aqui, eu registrava um declínio preocupante de toda a produção que vinha se sustentando no estado de Alagoas há 3 anos, na época, né, por conta de fenômenos climáticos, né? Naquela ocasião, eu registrava uma queda acentuada seguida em 3 safras seguidas. Hoje, eu tenho que dizer o seguinte, naquele momento, a gente estimava que íamos produzir cerca de 15 milhões de toneladas de cana, produzimos 13, né? E vimos há 2 anos antes, de 25 milhões de toneladas. É você cair para metade da produção. Hoje, nós terminamos aí há 3 meses atrás uma safra, como você bem disse, vamos iniciar uma outra safra já a partir de meados de agosto, início de setembro. Então, nós vamos sair, no último encontro nosso aqui, saímos de 13,5 milhões de toneladas de cana, terminamos agora essa última com 16 e estamos arriscando pensar em 18 milhões de toneladas de cana nessa próxima safra. Essa recuperação, ela acreditaria a maior parte dela à normalidade climática. As chuvas aconteceram no ciclo correto, vegetativo da cana, enfim, diferentemente dos períodos anteriores de quebra de produção. E não posso deixar de fazê-lo, de acreditar também isso ao esforço possível empresarial que foi feito de plantio de cana e tal, porque se é fato que o estado de Alagoas teve uma redução importante nesse período que eu mencionei, mas teve empresas que tiveram uma redução muito menor. Então, isso é fato de que houve um esforço possível em uns e não possíveis em outro, De forma que eu diria que eu arriscaria dizer que nós interrompemos o processo de queda e agora resta o processo de recuperação. Todo não vai ser possível só com o clima. Há que haver um esforço adicional em outras vertentes que, se for do seu interesse, comentaremos. Chegaremos lá. Hoje, presidente, quantas unidades estão operando atualmente e quantas devem operar a partir dessa próxima safra? As 3 últimas safras não teve muita variação para mais nem para menos das unidades industriais em operação. Nós tivemos 19 há 2 anos atrás, terminamos com 17 nessa última e vamos iniciar a próxima safra com essas mesmas 17. Eu acho que são aquelas que, pelo contingente de cana que está disponibilizado no estado, de cana própria, de cana de fornecedores de cana, não há espaço para mais do que 17 unidades. O aumento de unidades teria que exigir um aumento muito grande de canas e para que você evitasse que as empresas operassem com a ociosidade que é economicamente inadequada. Vocês têm esperança de quando alcançar a marca histórica, que me parece estar em torno de 25 milhões de toneladas de cana? A média histórica mais estável de Alagoas gravitou ao redor de 23 milhões de toneladas de cana. 23, 25 em anos muito bons. Voltar a esse patamar é possível, é uma meta, é um esforço, é um programa que nós estamos abraçando, mas ele só será possível se nós, primeiro, renovarmos de forma muito importante as canas que morreram nesse período de seca. Porque o que está acontecendo é que essa recuperação está se dando com o nascimento
das canas que não morreram. Não é? Então, existe uma área importante que foi dizimada na seca e que ela precisa ser replantada. Isso é um investimento importante numa área muito grande. Então, esse é o primeiro esforço. E o segundo esforço, por lições aprendidas e por constatação agronômica, só vale a pena você fazer esse esforço concomitante com um processo de irrigação importante, de forma que você dependa menos dos acidentes climáticos, que outrora eram muito espaçados e agora estão com esse espaço muito curto se verificando. Então, nesse momento, o nosso olhar está em desenvolver um programa de renovação de lavouras, envolvendo a cana própria e a cana dos fornecedores de cana, e associado com um programa de irrigação. Não existe poupança doméstica, empresarial suficiente para isso. Nós temos que apresentar esse programa ao governo do Estado e ao governo federal, muito mais ao governo federal do que ao governo estadual, porque isso envolve recursos cujo retorno dá-se-á em longo prazo e o fluxo de caixa das empresas, pela essa depressão que foi vivida no passado, não tem sobra para isso. Estamos em estágio de conversa muito avançado com o governo federal, no sentido de ele acolher esse programa para a zona da Mata Canavieira, não só de Alagoas, mas de todo o Nordeste. Em nível, exatamente isso que eu estava querendo perguntar, em nível federal, o que é que poderia ser feito pelo setor? O que, como eu mencionei antes, não existe disponibilidade, nem poupança empresarial suficiente para você abraçar um plantio dessa magnitude, um replantio dessa magnitude e a irrigação, que é muito mais cara ainda. O novo governo federal que se instalou, falou com muita propriedade na campanha e vem falando de que ele tinha que olhar o Nordeste de uma forma diferente, né? Ele não poderia manter o Nordeste somente com a Bolsa Família, com o BCP, com, enfim, aposentadorias. Não é por aí o caminho. Nós tínhamos que devolver ao Nordeste a renda decorrente da produção. Uma das respostas mais rápidas é a zona da Mata Canavieira, que nunca tinha sido atingida por seca, foi atingida nesses últimos 3, 4 anos, e agora o governo federal entende que é um esforço economicamente e socialmente adequado prover financiamentos, não é, para que as empresas possam dispor desse programa de recuperação. Inicialmente, aos fornecedores de cana, porque é uma resposta mais rápida, dada a dispersão, né, que são muitos, e os investimentos individuais são menores, mas basicamente o que nós estamos conversando com o Ministério da Agricultura do governo atual é exatamente desenvolver esse programa de irrigação para plantio de cana e produção de energia e de etanol, basicamente. Porque o açúcar tem uma vida já própria, consolidada, de mercado, dificilmente o governo se sensibilizará para isso. Agora, o etanol e a energia elétrica, que é os produtos hoje que a gente espera que o Nordeste possa oferecer dessa revitalização no Nordeste, são produtos do interesse do Nordeste, porque nós temos déficit de energia elétrica e precisamos aumentar a nossa oferta de etanol no Nordeste, que é decadente no sentido de decréscimo, já de forma importante nos últimos 3, 4 anos. Já que estamos falando de etanol, qual é a posição do setor com relação a essa proposta de venda do etanol diretamente das destilarias para os postos de combustível? Flávio, existe eu diria que muita marola em torno desse tema, mas eu simplificaria ele de uma forma mais compreensível para a população. No caso aqui de Alagoas, você tem uma usina, várias usinas em vários municípios importantes. Você tem que entregar o etanol a uma base de uma determinada distribuidora, que fica em Maceió, tem casos até de ficar em Recife. Então, o etanol vai para lá, é vendido para ela e ela volta para distribuir nessa circunvizinhança da usina. Foge qualquer raciocínio de racionalidade, né? Então, tem o chamado passeio do etanol e isso onera ao consumidor final. Essa é uma questão. A outra questão, você imaginar o seguinte:
quem produz etanol e produz açúcar comercializa. Então, você imaginar que uma empresa, uma unidade industrial dessa, não consegue vender diretamente o seu produto, é um espaço de mercado que pertence a ele. Há uma leitura que é vendida erroneamente ou propositadamente para a população e para o governo de que todo o etanol agora seria vendido direto aos postos. Não é fato. Não é possível isso acontecer. Haverá eu diria que a menor parte será vendida diretamente das usinas aos postos. A outra parte continuará com as distribuidoras. Então, qual é o empresário que não quer crescer mercado, que não quer ampliar o seu horizonte de mercado? Essa é um grupo de empresários, que são os produtores, que querem participar desse mercado com benefício para o consumidor, com benefício para o custo do Brasil, e o outro mercado que quer ficar com a reserva de mercado dominada por ele. Isso só acontece, o que é esquisito, porque o governo tem normas e regulamentos que recepcionam essa situação. Então, o regime é de livre mercado, entre aspas, porque, na verdade, tudo isso ocorre porque tem um engessamento de resoluções, de portarias e tal, não é nem lei. São resoluções que regem, que obrigam que você só possa fazer aquilo, só possa fazer aquilo. Isso, no mundo moderno, é muito esquisito isso ainda permanecer. Então, essa luta pela venda direta, ela está passando do tempo, né? Ela está passando do tempo porque trata-se de um acesso que vai beneficiar, em termos de preço final, ao consumidor, aonde essa venda puder ser feita, e aonde não puder ser feita, continuará sendo feita através da distribuidora. Cabe todo mundo sem estresse. Bom, da parte do governo do Estado, o que é que o governo pode fazer pelo setor? Olha, o governo do Estado fez uma parte muito importante. O governo atual fez uma parte que era esperada há décadas. Por ser importante, ela foi esperada, foi cobrada há uma década, que era exatamente equalizar a política de ICMS do estado de Alagoas com todos os estados da região Nordeste. O que é que estava acontecendo? Nós temos uma política muito mais onerosa para o ICMS e, com isso, Alagoas, que é o maior produtor da região e ocupava mercados em todo o Nordeste, começou a perder mercado para esses estados que fizeram uma política um pouco mais realista de ICMS para a conquista de mercado e já estavam chegando ao ponto de eles estarem entrando no nosso mercado de Alagoas. Era incrível. Nós chegamos a um ponto de não competir em Alagoas com etanol e com açúcar vindo de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Esse modelo foi interrompido por uma visão de Estado do governador Renan Filho, que equalizou essa política. Então, Alagoas, só que isso foi feito o ano passado, né? É a primeira safra que nós vamos usufruir com esse mecanismo, é essa que vai iniciar, que você mencionou, e a nossa esperança é recuperar esse mercado perdido. Alagoas era, digamos assim, tinha sob o seu domínio o sul da Bahia, tinha o extremo norte, o Pará, tinha um pedaço importante do estado do Ceará e tudo isso ela foi perdendo. A nossa esperança agora é, com essa política, voltar a frequentar e recuperar esses mercados, porque o que é que acontecia? Como não tínhamos esse mercado ou perdemos esse mercado, compulsoriamente tínhamos que botar o açúcar todo no navio e exportar, com qualquer taxa de câmbio, com qualquer preço internacional do açúcar. E mais do que isso, como a exportação é imune de ICMS, nem ganhavam os produtores e nem ganhava o Estado. Com a restauração igualando essa política de ICMS com todo o Nordeste, o Estado de Alagoas, por incrível que pareça, mesmo fazendo uma concessão no ICMS, ele vai conseguir arrecadar mais, porque nós vamos agora vendendo para fora do Estado, o Estado vai poder arrecadar esse ICMS que foi perdido ao longo do tempo. Presidente, o setor sucroenergético ainda é o maior empregador do Estado? Seguramente, mesmo com todo esse decréscimo de produção, mas porque a leitura ou a observação que tem que ser feita no setor com relação ao emprego é a cadeia produtiva, né? Uma usina não é só a usina, né, que ela emprega, tem todo um entorno dela
serralharia, carpintaria, loja, venda de pneu, farmácia, todo aquele entorno, né? Todo aquele entorno. Tem os fornecedores de cana, tudo aquilo ali gira em função de uma usina no interior. Eu me lembro bem, eu vou repetir porque ele nunca pediu segredo nisso e foi uma atitude de Estado. O governador Teotônio Vilela Filho disse que, você conhece muito bem, ele fez um programa, ou iniciou um programa de industrialização muito vigoroso no Estado, na época do seu governo. Criou 2 polos industriais importantes, Marechal Deodoro revitalizou o do Tabuleiro e foi. Trouxe, segundo ele, mais de uma centena de indústrias para ser instalada no estado de Alagoas. A soma dessas indústrias gerariam 7, 8 mil empregos novos no estado de Alagoas. Isso é o que ele diz. E nos projetos. Neste período que ele fez esse esforço extraordinário, a usina Roçadinho entrou em recuperação judicial e parou as atividades, que foi sequenciada logo depois pela usina Triunfo e tal. Aí já se foram 15 mil empregos. Então, ele disse o esforço correto de diversificação, de industrialização. Então, uma usina só que trepidou do ponto de vista econômico, anulou quase todo o esforço de emprego. O emprego da cana tem uma outra característica, não é um emprego urbano, ele é um emprego no interior. Você evita aquela migração, evita essas populações debaixo de ponte e praça e tal. De forma que eu observo e ouço muito dos agentes econômicos aqui do Estado que esse decréscimo de produção empobreceu muito o Estado pela perda de renda, pelo salário. Ok, muito obrigado a Pedro Robério Melo Nogueira, empresário, presidente do Sindicato dos Produtores do Açúcar e Álcool de Alagoas, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o historiador Geraldo Magela. Até já.